que o Rogério Ceni tem 16 jogos contra o Flamengo como treinador e ontem ele perdeu o 16º. O Flamengo ontem ganhou do Bahia. Olha que coisa maluca. 16 jogos, 16 derrotas, 0% de aproveitamento, marcou 6 e tomou 31. Cara, eu acho que eu nunca vi um retrospecto desse. Não tem, tem 2 empates, 16 jogos, 16 derrotas. Qual a tua explicação? Você que é um sábio do futebol. Benja, tem coisa que não se explica. É igual o seu Barriga quando chega na Vila. Ele sabe que vai tomar pancada. É o Rogério Ceni quando pega o Flamengo. Não tem o que explicar. Você pega um retrospecto desse daí, não tem o que fazer. E o Rogério Ceni já teve jogos dirigindo São Paulo, dirigindo o Fortaleza, o Cruzeiro, o Bahia. Então não é única e exclusivamente agora, né, esse retrospecto ruim aí do Rogério Ceni. Então já vem de tempos. Então não tem muito o que fazer não, Benjamin. O Flamengo é o bicho papão na vida do Rogério. O único retrospecto que eu lembro assim, não é em termos de derrota, mas em termos de gol, ô Savoia, é o Juari. O antigo Juari que jogou no Santos, centroavante. Sabe que o Juari nunca marcou um gol na carreira no Corinthians? É mesmo, né? Eu sabia essa. Será que eu tô errado, então? Não, eu não sabia. Pô, se você não sabe, agora você me ferrou. Ô, Murilo, vê aí se eu não falei bobagem. Ele nunca marcou. Virar meme. Ele nunca marcou contra o Corinthians. Nunca. Mas quantos jogos esse cara fez pra... Tá louco, o Juari foi pra mim, um dos maiores centroavantes da história do Santos. Eu acho o Rogério Ceni um bom treinador. Eu também acho. E esse Felipe Luiz, ele descobriu uma coisa que poucos treinadores do Flamengo fizeram. Pô, o Arrascaeta hoje é um 8,5, 9. É um segundo centroavante. Ele é artilheiro do campeonato, toda hora ele tá na área. E quer dizer... E por que o Flamengo tá tão mal na Libertadores? Ele pode não ter mais aquela dinâmica pela idade e tudo, mas é um cara com recursos técnicos acima da média. Tá mal na Libertadores? Tá em terceiro no grupo, hein? Porque Libertadores tem essa coisa aí, né? Diferente. Às vezes você acha que vai ganhar do adversário fraco, não põe o pé e acaba pagando o preço alto. Eu acho que tem muito disso, né? Porque o Flamengo tá com um timaço. Mas o Flamengo, Benja, pra falar a verdade, o Flamengo tá ruim mesmo na Libertadores por arrogância do Flamengo. O Flamengo naquele jogo do Maracanã, contra esse adversário que ele enfrentou na última rodada, que ele acabou... Central Córdoba. O Central Córdoba. Ele perdeu no Maracanã pra esse time, porque colocou uma equipe alternativa e achou que poderia ganhar o momento que quisesse. E lá? Então, lá acontece muitas vezes aí de você pegar um time desse, tô jogando pra minha torcida e numa dessa você empata ou perde um jogo lá. Mas, por exemplo, o jogo do Maracanã tá fazendo falta pro Flamengo. Esse jogo o Flamengo deveria ter vencido, né? Essa é a principal questão. O Flamengo vai passar. Ô, Michel, no meio da semana o Flamengo voltou, cara, os caras foram tentar assaltar o Rossi. Tomou 4 tiros no carro, na linha vermelha. Blindado. Foi na linha amarela, eu acho. Linha amarela. É loucura. Agora, Michel, por que o Rogério Ceni tem 16 jogos, 16 derrotas? Não tem, eu tô com o Mano, não tem muito o que explicar. Vocês viram o jogo ontem? E o Bahia encarou o Flamengo. É um número bem... Deram impedimento lá, mas a lance ia ser revisado. É um número bem... E o goleiro, chama muita atenção. O goleiro pegou muito também. Não, mas o gol mais incrível perdido do ano, pra mim, disparado, é o do Vitor Roque. Vamos para as informações? Antes de mais nada, a gente precisa mencionar isso. Rogério Ceni chegou a 16 jogos contra o Flamengo como treinador, 16 derrotas. E ele foi questionado na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo no jogo de ontem. Ele disse, claro que me incomoda muito, incomoda bastante. Isso mostra a força do Flamengo em todos os sentidos. E por falar nisso, galera, tô vendo muita gente aí tratando a vitória do Flamengo de uma forma totalmente diferente de quando o Palmeiras perdeu para o Bahia dentro de casa, por exemplo. Quando o Palmeiras perdeu para o Bahia, foi um time heróico, mesmo assim, mesmo com a derrota, teve personalidade, perdeu, caiu para cima. Aí o Flamengo ganha, não convenceu, o Flamengo jogou mal. Gente, o Bahia ganhou do Botafogo e do Palmeiras fora de casa. O Bahia em 16 jogos fora de casa, apenas 2 derrotas. É um time muito bem treinado, embora ontem tenha entrado com o time reserva, mas mesmo assim você pôde ver um Bahia muito bem em campo, dando grande dificuldade ao Flamengo no segundo tempo, inclusive. Então eu acho que essa diferença de narrativa não cabe, de verdade. Você, torcedor rubro-negro, você tem que comemorar a vitória em cima do Bahia. Independentemente se deu show ou não,
tem jogo que tem que ganhar. E o Bahia era jogo para ganhar. Concordo que no segundo tempo o Flamengo caiu de produção, mas eu acho que é por vários fatores. Tem um contexto também. O Alan e o Pulgar saíram ainda no primeiro tempo lesionados, obrigando o Felipe Luiz a fazer 2 alterações no primeiro tempo. Concordo que no segundo tempo ele demorou a mexer, beleza, mas isso é uma característica do Felipe Luiz, não só nesse duelo. Então, o Flamengo tem que comemorar. Não deixem que parte da imprensa minimize esse resultado, que foi um resultado extremamente importante. Inclusive, no momento que a gente grava o vídeo aqui, o Flamengo é momentaneamente o líder do Campeonato Brasileiro, forçando o Palmeiras, que vai jogar nesse domingo contra o São Paulo, um clássico, e o São Paulo é sempre uma pedra no sapato do Abel Ferreira, a vencer o clássico, senão o Flamengo dorme na liderança do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Então, não deixem que certas pessoas da mídia em geral, não estou falando de uma pessoa específica, mas eu estou vendo nas redes sociais o tratamento totalmente diferente quando o Palmeiras perde para o Bahia dentro de casa e o Flamengo ganha do Bahia dentro do Maracanã. Inclusive, parabéns aos torcedores do Flamengo, ontem fizeram uma bonita festa. E eu preciso elogiar o Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele foi corajoso. Eu gosto de treinador assim, sabe por quê? Ele tirou o Pedro do time titular, manteve o Michael, jogador que estava recebendo muitas críticas, inclusive aqui no canal Vene Casagrande, eu o critiquei, mas eu preciso elogiar o Michael, que ontem ele fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. Deu assistência para o Arrascaeta, fez jogadas importantes na ponta esquerda de ataque do Flamengo, e o Felipe Luiz foi corajoso. Não é fácil tomar esse tipo de decisão, indo, entre aspas, contra o gosto dos torcedores, tanto é que nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, quando eu noticiei a escalação do Flamengo antes da escalação oficial, que Michael seria titular, que Varela seria titular e que Alan seria titular, muita gente criticando demais o Felipe Luiz, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo, mas o Michael acabou indo bem, então méritos para o treinador. E agora o Flamengo tem uma sequência extremamente decisiva para as pretensões do clube na temporada. O Flamengo pega a LDU agora, quinta-feira, ontem inclusive no Maracanã gritaram, porque eu não posso falar a palavra aqui, incentivando os jogadores. Depois, no dia 18, no próximo final de semana, pega o Botafogo, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 21, pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. O Flamengo fez um placar magro no jogo de ida. E depois pega o Palmeiras, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que a gente costuma falar que é jogo que vale 6 pontos. Para mim, são os 2 clubes que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não vejo, nesse momento, outro clube. Claro, tem que esperar após Super Mundial, tem o Internacional que chega muito bem na temporada, mas eu acredito que Flamengo e Palmeiras são os times mais constantes na briga pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de renovação. Antes de falar detalhes da renovação de contrato do Arrascaeta, vamos falar do Joshua e Léo Nanete, porque esses 2 jogadores renovaram seus contratos com o Flamengo. O que acontece? O Flamengo ainda não divulgou o porquê. Eles assinaram um documento que a renovação de contrato passa a valer quando eles fizerem 18 anos, tá? Deixa eu só pegar aqui no Twitter, porque eu publiquei, deixa eu ver quando que eles vão completar. O Joshua, por exemplo, o novo vínculo válido por 5 anos, vai começar a valer no dia 26 desse mês, que é quando ele completa 18 anos. Para quem não lembra, o Joshua é aquele jogador que fez a sua estreia recentemente pelo time profissional do Flamengo, contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, entrou, mostrou estrela e fez o gol da vitória. Então, 5 anos de contrato para ele aí, mais 5 anos, né, a partir dessa data dos 18 anos dele, então vai até 2030. E outro jogador que o Flamengo renovou, o Léo Nanete, é um goleiraço da categoria de base do Flamengo. O Felipe Luiz é apaixonado por esse jogador, apaixonado, tanto é que o Felipe Luiz levou o Léo Nanete para a pré-temporada lá nos Estados Unidos e a todo momento, com uma grande constância, ele é relacionado para o time profissional do Flamengo e treina quase que diariamente com o elenco profissional. Ele vai completar 18 anos no dia 21 de agosto e a partir daí o novo vínculo dele com o Flamengo passa a valer 5 anos de contrato também, 2030, multas rescisórias extremamente altas, podem ficar tranquilos. Então o Flamengo fazendo um bom trabalho de renovação na categoria de base. Já tinha renovado com o João Vitor, zagueiro, que hoje faz parte do elenco profissional, apenas 18 anos, e renovou recentemente com Pablo Lúcio, outro jogador que o Felipe Luiz gosta muito,
Inclusive, essa informação foi trazida primeiro pelo perfil Flabase e nós confirmamos do Pablo Lúcio. Vamos agora falar, só uma atualização, Pulgar e Alan realizaram exames médicos nesse domingo, o Flamengo espera o resultado para saber se tem lesão e se tiver lesão, qual é a gravidade. Ou seja, preocupa para o jogo de quinta-feira, a partir do momento que os jogadores fazem exames médicos, é porque existe ali a suspeita de uma lesão muscular, mesmo que seja edema. O edema eles não consideram lesão, mas o Alexandre teve edema e ficou 3 jogos seguidos com uma ausência aí por conta desse edema muscular. Então torcer para que não tenha edema, para que não tenha lesão, porque o jogo de quinta será extremamente importante, tendo em vista aí que se o Pulgar não jogar, vai fazer o quê? Recua, vai jogar o Everton Araújo? Não tem o Alan também pode ficar fora, vai jogar quem? Você recua o De La Cruz, bota o Gerson ao lado dele, ou bota o Léo Ortiz de primeiro volante? Enfim, torcer para que esses 2 jogadores fiquem à disposição, porque o jogo de quinta, repito, é o jogo mais importante do Flamengo na Libertadores da América, quiçá na temporada, hein? E agora vamos falar do Arrascaeta, porque conversando com uma pessoa do Flamengo, tive detalhes da pedida do empresário do Arrascaeta e outra, isso precisa ser dito, tá? O Flamengo não está chateado com o Arrascaeta, pelo contrário, o Flamengo entende que a postura do Arrascaeta é perfeita no dia a dia, inclusive em campo, né? Jogador que na temporada tem 10 gols, 5 assistências, tá jogando muita bola, fase artilheira, no Campeonato Brasileiro é o artilheiro atualmente, 7 gols em 7 jogos, tá na frente inclusive do Verratti, por exemplo, que é um cara que faz muito gol, tem 5 gols, o atacante do Vasco. Então, com o Arrascaeta, gente, e nem com o empresário, assim, é apenas o seguinte, beleza, você quer renovar, a gente recebeu sua proposta, mas nesse momento não queremos falar sobre isso, a nossa prioridade é outra, é o Varela, que daqui a um mês pode assinar uma renovação de contrato, na hora certa a gente vai fazer uma contraproposta. E qual foi a proposta do empresário? Segundo pessoas do Flamengo. Atualmente o Arrascaeta ganha R$1.300.000 por mês. O empresário do Arrascaeta pediu na renovação de contrato que o salário passasse a ser R$2,5 milhões por mês, em mais 4 anos de contrato. Então, seria um tempo longo. Deixa eu até ver a idade do Arrascaeta, se ele tem 30 ou... Peraí, Arrascaeta, o gol. Para ver até quando, quantos anos ele teria ao término do novo contrato dele se o Flamengo tivesse aceitado dar essa renovação de 4 anos. E, gente, repito, o Flamengo não é que não queira renovar, o Flamengo quer renovar, só entende que nesse momento não é o momento ideal para debater a renovação de contrato. Arrascaeta tem 30 anos, então, teoricamente, iria até 34, tá? Porque a renovação dele aconteceria agora e botaria 4 anos, seria dessa forma. Lembrando, o atual vínculo dele é até dezembro de 2026. Por isso que o Flamengo entende que tem tempo ainda para discutir essa situação daqui a pouco, no final desse ano, talvez. E foi essa a pedida salarial do empresário do Arrascaeta, R$2,5 milhões e 4 anos de contrato. O que vocês acham? O Flamengo erra ao não querer debater a situação agora, ao não querer renovar? Gente, lembrando, futebol é negócio. Não podemos achar que, beleza, tá jogando muita bola, então renova. Vamos pegar um caso, Gerson. Aí agora que tá com o contrato renovado, tem muita gente criticando o Gerson. Não era para ter renovado, não era para ter renovado. Gente, não é assim. O debate não pode ser esse. Eu acho que com o Gerson deveria sim ter renovado. O salário do cara estava defasado, ponto. Com a Arrascaeta, o salário dele está defasado? Não sei. Pelo visto, o Flamengo não entende dessa forma. O contrato dele vai até dezembro de 2026. O Flamengo entende que tem tempo hábil e por isso prioriza o Varela, que daqui a um mês pode assinar um pré-contrato. Simples assim. Mas eu quero a opinião de vocês. O Arrascaeta esse ano tem 22 jogos, 10 gols, 5 assistências. Cara, o cara... 22 jogos contando amistoso, tá? Na verdade, contando a eliminatória da Copa do Mundo. Desculpa, jogo da eliminatória da Copa do Mundo. E 21 jogos pelo Flamengo, 10 gols, 5 assistências. O cara tá jogando muita bola. Mas, 3 meses atrás, tinha um monte de gente criticando o Arrascaeta. E aí? Enfim. Cara, o caso do Arrascaeta parece muito o caso do Gabigol, na época, quando o Flamengo começou a conversar sobre uma renovação e encaminhou, apertou a mão, depois acabou voltando atrás. Por quê? Tem um tempo longo ainda de contrato. Vamos ver, eu quero a opinião de vocês. Comentem aí à vontade, tamo junto. Um ótimo domingo para vocês. Fui! E também mudanças na ponta da tabela.
O Grêmio empatou com o Red Bull Bragantino. Então o Red Bull Bragantino deu uma segurada na sua pontuação. Atualmente, a pontuação do Campeonato Brasileiro, certo? Vamos lá. Primeiro lugar, Flamengo, que venceu o Bahia. Vamos falar já sobre isso. Segundo lugar, Red Bull Bragantino. Subiu 1 ponto só porque empatou com o Grêmio. Terceiro lugar, Palmeiras, que joga hoje. Quarto lugar, Cruzeiro, que joga hoje. Palmeiras joga hoje contra o São Paulo. E precisa vencer. Precisa vencer. Se quiser continuar em primeiro lugar, precisa vencer. Porque o que acontece? Se o Palmeiras empata com o São Paulo, ele vai ficar com a mesma pontuação de Red Bull Bragantino e de Flamengo. Só que em saldo de gols, o Flamengo destoa e destoa muito em relação a Palmeiras e Bragantino. O saldo de gols do Flamengo é de 13 gols, enquanto o do Bragantino é 4 gols, enquanto o do Palmeiras é 5 gols. Então, se o Palmeiras empatar, ele passa o Bragantino, obviamente, mas não passa o Flamengo. E aí fica todo mundo com a mesma pontuação ali. Galera, é aquilo, né, ó, grão em grão, ponto a ponto. O Campeonato Brasileiro é bem provável que ele será assim, pelo menos ali o que eu vejo de perspectiva entre Flamengo e Palmeiras. É isso que eu vejo. Sobre o jogo de Flamengo e Bahia ontem, eu acredito que fica muito evidente a diferença de intensidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro pro Flamengo na Libertadores. E aí você fala assim, ah, Neto, mas o jogo ontem foi equilibradíssimo. Eu sei, mas eu estou falando sobre intensidade, sobre vontade, sobre foco. É disso que eu estou falando. Ontem foi um jogo com vários elementos, vários acontecimentos. E por mais adversidades e obstáculos que apareceram no caminho do Flamengo, não impediu a vitória da equipe. Não impediu. E quando você pega, por exemplo, a equipe do Bahia, uma equipe extremamente organizada, uma equipe muito boa, inclusive uma equipe melhor do que o grupo do Flamengo na Libertadores. O Bahia é melhor do que todos os times que estão no grupo do Flamengo na Libertadores. E o Flamengo conseguiu ser muito mais competitivo. E embora 2 jogadores saíram, por acabarem sentindo ali, né, questões físicas, teve o Gerson expulso. Mesmo assim, o Flamengo ainda no final do jogo conseguia fazer jogadas de perigo, sair às vezes à frente, próximo do gol do Bahia e ainda colocar a bola na trave. Mesmo com um jogador a menos, mesmo com basicamente toda a equipe recuada, ainda de vez em quando conseguia fazer uma transição rápida e tentar alguma coisa. Nos minutos finais, foram 13 minutos de acréscimos. Nos minutos finais, o Bahia teve mais posse de bola e ficou mais no campo do Flamengo. Só que quem chegou com mais perigo foi o Flamengo, que colocou até bola na trave. Que até uma hora lá virou aquele alvoroço no meio da área, que teve até análise ali para ver se não tinha batido na mão do jogador do Bahia e tudo mais. Agora, sobre o lance da expulsão do Gerson, beleza, corretamente marcado. Sobre o lance da não expulsão e também da não análise do VAR em cima do Wallace Ian, do Flamengo, um absurdo, né? É aquilo que eu falo para vocês. Onde está a padronização da aplicação? Foi exatamente da mesma forma. Inclusive, o jogador do Bahia, no momento que vai, o jogador faz assim, ó. O jogador do Bahia. O jogador do Bahia, ele faz a expressão de tipo assim, fiz cagada. Só que nem sequer é acionado o VAR. É um lance muito parecido. A forma até com que o jogador do Flamengo ele é deslocado também, né, com o impacto, é muito parecido com o lance da do Gerson. A diferença foi a altura. O do Gerson foi um pouco mais acima. O dele foi um pouco mais embaixo, né?
Foi bem aqui, né? No início aqui da linha do tornozelo. Só que parecidíssimos. Parecidíssimos. 2 lances muito parecidos que deveriam ter sido ambos verificados e aplicado o cartão vermelho, segundo a própria regra. Aonde está a padronização, CBF? Aonde está? E eu duvido que a reunião que a CBF está convocando é para conversar sobre a arbitragem. Eu duvido muito. Não é. A gente sabe que não é. Ninguém é idiota. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o assunto. Ninguém é idiota. É que a gente se faz de idiota, né? Porque senão ainda... Mas ninguém é idiota aqui. A partida, assim, a arbitragem do jogo ela era até boa. Só que bastou um lance para simplesmente acabar, né, com a arbitragem. Do mais, foi uma vitória importante pro Flamengo, porque continua... Porque se o Palmeiras ganha hoje, o Palmeiras continua 2 pontos à frente. Flamengo e Palmeiras terão um duelo no dia 25. 2 pontos à frente. O duelo é um jogo de 6 pontos. A gente brinca aqui, né, que virtualmente falando é um jogo de 6 pontos. Porque você tira 3 pontos do seu adversário e ganha 3 pontos em cima dele. Então, teremos aí as próximas rodadas também muito interessantes. Mas eu realmente vi uma intensidade diferente ali no Flamengo. E mais uma vez o Arrascaeta definindo o jogo. Com uma assistência do Michael, que parece que ontem entrou com o motorzinho ligado. Ontem entrou com realmente vontade, com disposição, sendo aquele jogador mais explosivo, mais agudo, mais disruptivo. Fez uma ótima assistência para o gol do Arrascaeta, que mais uma vez está guardando, hein? O Arrascaeta tá mais uma vez guardando. O Arrascaeta essa temporada, ele realmente tá embaçado. Ele tá embaçado. E agora coloca a obrigação pra cima do Paulo. Ei, o que vai ter de flamenguista torcendo pro São Paulo hoje, hein? Rapaz do céu. Ó, eu falo pra vocês. Olha só, as 4 maiores torcidas do Brasil, quais são? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então, assim, hoje praticamente o futebol brasileiro vai estar torcendo contra o Palmeiras. Flamengo vão estar torcendo contra o Palmeiras. Claro. Os corintianos, sempre. Ainda que eles perderam ontem, então eles precisam de alguma coisa para pelo menos consolá-los. Também vão estar torcendo contra. E os São Paulinos vão estar torcendo pro São Paulo, obviamente. Agora, eu vou ser muito sincero com vocês em relação ao jogo de hoje. Eu não acho que o São Paulo vence o Palmeiras, mas nem a pau. Não acho.